Fala pessoal, Liana aqui. Chegamos por fim ao último episódio de Os Anéis do Sofrer, e eu confesso que teve momentos que eu ri de algumas cenas, e no final, achei algumas outras muito pouco satisfatórias para um season finale. Mas acredito que não foi um episódio tão sofrível como alguns outros da primeira temporada, por exemplo. Mas vamos ao episódio intitulado Sombra e Chama. Em Khazad-dûm, Durin filho tenta impedir o pai de cavar, mas sem sucesso. Influenciado pelo anel, o velho já tinha chegado naquele ponto da montanha e baixado o machado em todo o mundo. O Durin filho então o encontra e tenta convencer o pai a retirar o anel. Porém, nada feito, e o velho quebra lá o que ele queria quebrar, e então vemos que ele achou uma fonte grandiosa de mithril. Mas, enquanto eles contemplam a visão, o Balrog lança seu chicote e puxa o velho rei pelo pé. Cena esta bem parecida com a de Gandalf em Moria, em A Sociedade do Anel. E nessa hora, eu torci para esse anão chato morrer logo. Mas esse Balrog aí é um pouco incompetente e não consegue puxar o velho para baixo logo de uma vez. Temos então a revelação da ruína de Durin. E essa cena ficou boa. O rei tira o anel de poder, assim do nada. Ele estava super apegado ao anel de poder, mas depois que viu o Balrog, ele vai de 8 a 80 e desiste do anel. Ele então decide partir para lutar contra o Balrog, mas antes tem todo o tempo do mundo para falar suas últimas palavras ao filho e o deixa a cargo do reino. E eu admito que fiquei feliz nesse momento. Finalmente esse anão chato morreu, um a menos para encher o saco na terceira temporada. Então morre, diabo! Porém, se alguém estava ansioso por ver um pouco do Balrog, este se decepcionou, porque a cena dura míseros 2 minutos. Não há sequer um pouquinho de luta entre eles. Nem vemos a morte do Durin pai. Acho que isso estouraria o orçamento da série, então deixa isso de fora da tela. O público que imagine o que aconteceu, devem ter dito os produtores. O encontro dessas duas forças, pelo que entendi, faz com que as rochas em volta deles cedam e bloqueiem a passagem que foi aberta pelo rei. Assim, por um tempo, Khazad-dûm ainda vai ficar longe do Balrog, ao que parece. Como é final de temporada, todos os núcleos precisam aparecer e ter um desfecho para a próxima, nesse episódio. Por isso, temos de volta o Estranho, as Hobbits e Númenor, para minha tristeza. Resumindo, o Estranho chega no local que é lar dos Grados e encontra o Mago Sombrio. Eles conversam e o Mago Sombrio dá a entender que ele é um dos Istari, ou seja, um dos 5 magos que foram enviados à Terra-média, o que para mim não faz sentido, pois nenhum dos 5 magos, com exceção de Saruman, se tornou um Mago Sombrio tão antecipadamente, então não sei o que eles estão tentando fazer com esse personagem aqui. O tal Mago Sombrio oferece ajuda, dizendo que eles se conhecem há muito tempo. O Estranho não o reconhece, normal, e fica agindo de uma maneira tão inocente que a esta altura do campeonato não faz sentido algum também. Ele menciona as Hobbits, e é revelado que elas estão ali com os orientais, e acontece um diálogo estranho, e eu já não sabia quem estava do lado de quem. Só sei que o Mago Sombrio mata um dos orientais, assim por nada, e os outros saem correndo. Perda pra que te quero, né? O Mago Sombrio propõe uma aliança, o Estranho não aceita, e por isso o Mago Malvadão resolve trazer o local abaixo, e depois ele mesmo foge. Com seu poder, o Estranho consegue evitar uma tragédia maior, e a maior parte dos Hobbits sobrevive. Em Númenor, o fato de Miriel ter sobrevivido ao tal julgamento dos Valar não adiantou de nada, pois agora o Ar-Pharazôn resolveu considerar todos os fiéis aliados de Sauron. Pelo que entendi, ele concluiu que a Rainha Regente era uma aliada de Sauron depois de olhar a Palantir no episódio 6, quando ele viu o Halbrand. Inicia-se uma perseguição aos apoiadores da rainha na ilha, e a filha Traíra vai avisar o pai para ele fugir. O Elendil corre para avisar a Miriel, mas ela não está disposta a sair da ilha, e é ela quem entrega a espada Narsil a Elendil. A cena é feita para emular a cena do diálogo de Aragorn e Elrond em O Retorno do Rei, filme de 2003. A série gosta de copiar na cara dura os filmes de Peter Jackson. Em Eregion, os orcs invadem a cidade e a Galadriel lidera um grupo de mulheres para fora. Elas passam por um túnel e saem do outro lado, mas dão de cara com os orcs.
não adiantou de nada. Ela resolve então ceder os 9 anéis ao Adar, em troca dos orcs deixarem as mulheres partirem. Na forja de Celebrimbor, o pobre coitado é torturado pelo Anatar Sauron. Ele ainda quer saber onde estão os 9 anéis, mas o Celebrimbor não cede e não revela. Engraçado que no livro, o Sauron fica obcecado em saber o paradeiro dos 3 anéis élficos. Mas na série, ele quer porque quer recuperar os 9. O elfo então dá uma profetizada. Escuta bem, Sauron, os anéis de poder ainda serão sua ruína, e um deles apenas vai causar sua derrota. Se o Sauron da série ainda não teve a ideia de fazer um anel para subjugar os demais, o Celebrimbor acabou de dar a dica. O Sauron então fica irado e transpassa o elfo com uma lança e o ergue. E a esta altura, pessoal, eu já estava rindo da cena, porque como que uma pessoa que é transpassada por uma lança ainda consegue falar e não está se esvaindo em sangue pela boca? Ficou pouco verossímil a cena. E para completar, o Sauron ainda derrama uma lágrima ao matar o elfo. O desgraçado! O assassino! O desordinário! Satanás! Tá chorando por quê, Saurinho? Como se ele não estivesse se divertindo ainda há pouco ao torturar o velho. E é isso que é ruim na representação desse Sauron para mim. Se ele é perverso e maligno, represente-o como tal. Não tem que ficar com essa palhaçada de ficar chorando. Esses extremos não se encaixam. Façam de Sauron o megalomaníaco psicopata que ele é. Não essa versão frouxa que chora ao matar uma de suas vítimas. Um bando de orcs chega à forja, mais precisamente o orc pai de família, e rapidamente o Sauron já faz amizade. Vamos a mais uma cena desnecessária. Em Pelargir, o Isildur conversa com o Tel algo importante para eles, pouco importante para mim e algo que você certamente não vai lembrar na 3ª temporada. Mas em seguida, a jovem Astrid entra e conversa com o Isildur. E mesmo sabendo que o noivo da moça está de volta e por ali, como veremos mais tarde, os dois se beijam. Mais um beijo desnecessário e sem propósito narrativo. O dito cujo ainda tem a brilhante ideia de querer levar a menina para Númenor quando o Kemen aparece em Pelargir. E ele faz a proposta assim, na frente do noivo dela, Isildur, o pegador de casadas. Mas o filhinho de papai está na Terra-média basicamente porque os Númenóreanos agora querem madeira para construir navios, suponho eu. E ele atualiza o Isildur sobre as tretas de Númenor. Vamos avançar. Os orcs levam a Galadriel para o Adar, e então vemos que, ao usar o Anel Nenya, o Adar rejuvenesce, e isso é o suficiente para ele mudar de ideia e desejar voltar a ser como antes e buscar viver em paz com os filhos dele na Terra-média, em Mordor, sem mais guerras. E aí, meus caros, somos premiados com esse diálogo. Eu matei mais filhos seus do que qualquer outro elfo vivo. Eu perdoo você, Galadriel. Ai, gente, é dose essa série. É dose. Ele devolve o anel à elfa e combinam que juntos vão devolver a paz à Terra-média. Só expliquem isso para os orcs que continuam brutos. Duvido que passarão a ser vegetarianos agora. Então, o Adar é traído pelo orc pai de família e o pobre é morto tal qual Sauron foi no início da Era. E a Galadriel fica lá paradona e não faz absolutamente nada para ajudar o Adar, mesmo antes do Sauron chegar. E o orc pai de família, traíra, dá o último golpe que mata o Adar. Isso prova que essa história de pai dos orcs é uma coisa inteiramente sem propósito. Uma perda de tempo. Ainda na cena, o Sauron pegou a coroa de Morgoth e só ele e a Galadriel ficam. Ela então tenta atacá-lo com uma espada e ele se defende e pede que ela o entregue o Nenya. E temos o início de uma cena de luta entre os dois que, sinceramente, tanto a diretora Charlotte Brandstrom não sabe dirigir cenas de ação, como a coreografia é péssima, ou pelo menos é pessimamente executada pelos atores, mais precisamente pela Morphe de Clark, que além de não se movimentar direito, faz caretas demais.
E de novo, eu não sou boa em analisar aspectos técnicos, mas basta você comparar essa cena com uma boa cena de ação, de luta. Tipo as lutas da Viúva Negra, dos Vingadores. Eu sei que não é o mesmo tipo de luta. Luta com espadas é diferente. E eu realmente não tenho condições de expor com mais precisão o que há de errado com a cena tecnicamente. Tem gente que faz isso muito melhor do que eu. Mas o que eu ponho em xeque aqui é a direção da cena e a execução. Que usassem um dublê para Morphy Clark, no caso, qualquer coisa seria melhor do que essa sensação de que ela não entrega o que é necessário para a cena. Em Eregion, agora a mando de Sauron, os orcs destroem tudo, derrubam a estátua de Fëanor, queimam os pergaminhos do Celebrimbor com os registros de todo o seu conhecimento. E do nada, vemos o Arondir entre eles, vivinho da Silva. Ele não tinha sido esfaqueado pelo Adar no episódio anterior? Como assim ele está vivo e caminhando normalmente agora? Ai, Liana, para de reclamar, o roteiro não te deve explicações. Tá bom, né? O Sauron e a Galadriel continuam sua luta, e a Galadriel diz a ele que eles não são iguais, que nunca foram, que tudo que ela viveu ao lado dele, na primeira temporada, foi só ilusão. E ele responde que nem tudo foi ilusão. Galadriel deu as caras aqui. O Sauron então muda de forma, para do Halbrand, e a Galadriel, apaixonada, para de atacar. Eu não acredito que ela ainda está nessa, foi só o homem mudar de look que ela cedeu. O Sauron então fica mudando de forma, de Halbrand para Galadriel, de Galadriel para Celebrimbor, e aqui, ok, estão mostrando um poder real do Sauron, mudar de forma. Eles continuam lutando e ele diz que ele conhece a mente dela e que a porta ainda está aberta, ao que ela retruca e diz que não, a porta está fechada. Ela então dá uma voadora nele e para isso sim, eles usaram uma dublê como você pode ver nesse frame. A cena prossegue até que por fim, o Sauron consegue acertar a elfa e encrava a coroa de Morgoth na altura do peito, e ele então recupera dela os 9 anéis. E aqui entra o que eu falei da interpretação da Morfydd. Cadê a expressão de dor, minha linda? Essa era a hora para ela soltar um grito agonizante, mas parece que ela não tem um repertório tão grande assim de expressões faciais. E aí a direção também não consegue ajudar a atriz, aparentemente. Lá embaixo, em Eregion, os anões chegam para ajudar. É curioso que depois de uma criatura como o Balrog ter sido descoberta, os anões não tenham se preocupado em manter suas forças dentro de Khazad-dûm, mas saíram para ajudar os elfos. Aliás, que armadura mais esquisita. A Galadriel, então, se vendo encurralada com suas últimas forças, ainda consegue se colocar de pé e finge que vai entregar o Nenya a Sauron, mas como único meio de escapar, ela se lança de um penhasco com um anel. E durante a batalha, com o pau cantando, o Alto Rei e o elfo Arondir veem a queda de Galadriel. Que providencial! Os orcs chegam para informar que, com a chegada dos anões, eles estão agora em desvantagem. E o orc pai de família encontra o seu fim, pois o Sauron o mata sem piedade. Eu achei ótimo, orc bom é orc morto, e esse aí se provou um traidor de primeira. Difícil é eu ter que ficar aqui argumentando motivação, ações e consequências envolvendo esses seres malignos da Terra-média, graças às bizarrices da série, como se fosse para eu sentir pena do orc pai de família. Surpreendentemente, Senhora Galadriel sobreviveu à queda e é encontrada por Gil-galad e Arondir. Em uma referência à cena de Frodo em A Sociedade do Anel, o Alto Rei diz que a ferida da coroa de Morgoth, semelhante à de uma lâmina Morgul, aparentemente, está atraindo o espírito da elfa para as sombras, e Gil-galad tenta exorcizar a coisa ruim. Elrond diz que ele pode ajudá-la, e ele então põe no dedo o anel Nenya. Em Rhûn, as hobbits conversam depois de o Lar dos Grados ter sido parcialmente destruído pelo Mago Sombrio. E a Papoula diz que tem coisas que não dá para consertar. O jeito é tentar fazer algo novo. Digo o mesmo sobre essa série. Enquanto ela fala, nós vemos múltiplas cenas dos elfos sobreviventes fugindo de Eregion, Isildur retornando a Númenor, a rainha Miriel presa e Elendil fugindo, como a rainha lhe ordenou. Os hobbits, então, estão de partida. O hobbit feioso chama o estranho de Grandelfo, e daí vem o nome Gandalf, brilhante.
Ele e a Nori finalmente se despedem. Pelo que entendi, ela não vai mais segui-lo. Graças a Deus, eu não aguentava mais esse arco desses dois juntos. Segue sua vida, minha filha. E no meio da confusão, sem procurar, o agora Gandalf acha um cajado. Ele então volta para o Tom Bombadil e ambos conversam algo sem importância. Por isso, vamos logo para o final. Em Khazad-dûm, o agora rei Durin IV recebe atualizações dos problemas quanto à sucessão real. E de repente ficamos sabendo que ele tem um irmão. Eu não lembro de ter visto ele em qualquer momento. Fora das telas, a Galadriel foi curada e seu anel está a salvo. Vemos então que os elfos de Eregion andaram bastante e estão no local que futuramente será Valfenda. E depois de umas palavras bonitas sobre o sol brilhar novamente, uma luz brilha sobre eles e os elfos lá embaixo começam a bradar sei lá o quê. E esse figurante aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? E assim termina a segunda temporada. Bem, eu já pontuei algumas coisas ao longo do vídeo, mas vamos a mais algumas. Um ponto positivo na season finale é que o Sauron pelo menos se provou mais maligno, apesar de colocarem ele chorando depois de matar o Celebrimbor. Sinceramente, eu não entendo o propósito narrativo de ele derramar uma lágrima ali. É pra gente pensar o quê? Que ele não queria ter matado o Celebrimbor? Que ele está em conflito consigo mesmo? Se for isso, qual é a natureza desse conflito? Ele quer ser bom, mas não consegue? Ele quer se redimir? Na minha opinião, uma cena assim só confunde a audiência. Mas parece que no fim ele irá trilhar o caminho do mal, como deve trilhar um bom vilão. Chega de vilões esbagaçados. Achei bom também o Adar ter saído de cena. Essa história de pai dos orcs também só serviu para deixar a trama mais confusa. Não me desce os orcs humanizados querendo paz. Porque na própria série, nós vimos no Cerco de Eregion que a história não é bem assim, pois os orcs continuam seres impiedosos, brutais e assassinos. Eles querem paz para quê? Para eles saírem por aí matando pela Terra-média sem serem combatidos por isso? Eles iriam tirar a carne do cardápio, caso o Adar fosse bem-sucedido? Acho que levantando algumas poucas questões, já fica claro que esse plot não cola. Não me surpreende, no entanto, que quem deu o ok para essa palhaçada foi o Simon Tolkien, o qual é um consultor na série. Para quem não sabe, o Simon Tolkien é o neto do J.R.R. Tolkien, mas o cara não é nem um pouco confiável mesmo sendo da família, visto que ele já reclamou em uma entrevista há tempos atrás que para ele os filmes de Peter Jackson não são tão bons porque eles foram fiéis demais aos livros. Já viu, né? Ao que parece, não teremos Nori andando com Gandalf na próxima temporada. E se for assim, também acho bom. Graças a Deus! Tirando esses pontos, eu achei esse final de temporada muito anticlimático. A ponto do episódio 7 conseguir ser melhor do que o último. Para mim, principalmente a morte do Celebrimbor foi anticlimática. Ele morre rapidamente e nem de longe seu fim carrega o peso da cena original no livro. Faltou coragem. Mas pode ser que vejamos essa cena ainda na próxima temporada, quem sabe, quando começar a Guerra dos Elfos e Sauron. Como eu já disse em vídeos anteriores, toda a cronologia da criação dos anéis está fora de lugar na série. E no final, os anéis os quais Sauron mais queria recuperar foram os 9, não os 3 mais poderosos. E detalhe, a guerra já aconteceu e o Sauron ainda nem criou um anel. Ou seja, o motivo real da guerra acontecer, em primeiro lugar, não existe na série. Um anel vai ser só mais um, pelo visto. Eu pretendo discutir mais coisas com vocês sobre a segunda temporada na live que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Por isso, te espero lá. Bem, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a você que acompanhou a minha cobertura dos episódios da série. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com aquele seu amigo que também não aguentou passar do segundo episódio de Anéis do Poder. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e valeu! This portion sponsored by Oil of Olay. There's a tempest in me. It swept me to this island for a reason. And it will not be quelled by you, Regent.
This is the worst.